Boa noite. Bom dia. Gente, eu não estou acostumada. Vocês estão? Tem que dar um reboot aqui, né, agora. Bom dia. Semana passada nós falamos sobre oração. E dentro desses princípios, essa semana nós escolhemos alguns testemunhos de oração aqui da nossa igreja. E hoje nós vamos contar alguns para vocês. Esses testemunhos não são nossos, são de outras pessoas que compartilharam conosco. E o primeiro testemunho que vocês vão ouvir, quem vai contar é o Adler. No dia do meu aniversário, saímos para comer pizza. Eu, o tio Mateus, minha família e um amigo. Na hora de ir embora, o carro do Mateus não queria pegar. Dávamos partidas várias vezes e não pegava. Então, ele pediu para que a gente sentasse e contasse a história favorita da Bíblia. Então, ele disse que Deus permite essas coisas muitas vezes para aumentar a nossa fé, porque assim nós oramos e tem coisas que Deus nos dá quando oramos e deveria ter fé no Senhor. Então, todos nós oramos com fé para que o carro funcionasse. Quando dissemos amém, ele me deu a chave do carro para tentar dar a ignição. Então, eu tentei ligar e quase não acreditei, mas o carro pegou. E todos nós gritamos e demos glórias a Deus, agradecemos ao Senhor e fomos embora. Testemunho, assinado José Brandão, 11 anos. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos a mais um culto da NIBNC. É muita alegria estar aqui com essa família maravilhosa para cantar, para louvar ao nosso Deus maravilhoso. E há muito tempo atrás, o próprio Jesus, ele veio a essa terra para nos ensinar, para nos mostrar como amar uns aos outros. Então diga aí para a pessoa do seu lado, Jesus te ama. E eu também te amo. É isso aí. E porque Jesus nos ama, porque Ele nos deu esse amor, porque Ele nos amou primeiro, nós podemos amar. E é por isso que nós vamos cantar Ele me amou primeiro. Mar azul, fique de pé. Lua sem cor, tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. O frio da noite, o sol da manhã, tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E Ele me amou primeiro. Como é? Ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre. E eu amarei para sempre. E Ele me amou primeiro. E Ele me amou primeiro. E eu amarei
para sempre. E o Senhor, poderoso e forte, me encontrou. Substância informe, esse amor mais forte que a morte me salvou. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amarei para sempre, eu amarei para sempre. E Ele me amou primeiro, Ele me amou primeiro. E eu amarei, eu amarei para sempre. E Ele disse: haja noite e dia. Ele disse: haja água e céus. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. Ele disse: nadem, voem, andem. E Ele me criou no pó da terra. E Ele fez que tudo ficou bom. E depois foi descansar pra me ensinar com Ele andar. E Ele disse: haja noite e dia. E Ele disse: haja água e céus. Ele disse: haja linda natureza. Ele fez o sol, a lua e as estrelas. E Ele disse: nadem, voem, andem. E Ele me criou no pó da terra. E Ele disse que tudo ficou bom. E depois foi descansar pra me ensinar como Ele andar. Ele me amou primeiro. Com vocês. Eu amarei para... Só no reggae. Eu amarei para sempre. Ele me amou primeiro. Ele me amou primeiro. Eu amarei, eu amarei, eu amarei para sempre. O mar azul, o ar sem cor. Tudo que o Senhor fez é bom. Tudo que o Senhor fez é bom. Podem sentar. Eu tinha uma amiga que gostaria muito que ela conhecesse Jesus. Então comecei a orar por ela. Orei um dia, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Persistindo em oração para que ela pudesse realmente vir a conhecer Jesus. Fiquei muito feliz e animada quando ela veio conhecer, visitar a nossa igreja. Nesse dia ela entendeu que precisava ter um relacionamento com Deus. E aquela minha oração de 3 anos foi respondida. E hoje a minha amiga está aqui em nossa casa em BNC, fazendo parte de um GA, e tenho certeza que hoje ela ora para outras pessoas se converterem. Com isso eu aprendi que sempre vale a pena persistir em oração. Assinado Rosemary. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo
comigo está. A quem eu temerei, a quem eu temerei. Fique de pé. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Cante bem alto. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz, eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá o fim aos problemas, mas até este dia chegar te louvarei, te louvarei. Só suas vozes cantando. Vamos lá mais uma vez, canta bem alto para esse Deus maravilhoso. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Avisos, podem sentar. Bom dia, NIBNC! Uau, graças a Deus, tá acontecendo alguma coisa. Acho que o pessoal da noite migrou para amanhã, mas tá ótimo, porque a noite é quando vem mais visitantes e a gente abre espaço para que as pessoas possam vir à noite. E muito obrigado a todos vocês que vieram hoje pela manhã. Uma salva de palmas para vocês. Vocês são fantásticos. Ah, Deus seja louvado. Gente, boas notícias. Já perguntaram para mim, pastor, por que a gente não faz uma salinha para as crianças ficarem enquanto está tendo culto, para os pais assistirem calmos, enquanto as crianças se matam lá na salinha, e aí põe um filme e o pessoal, vamos brincar de porrada.
Porque a gente já tem um programa Nova Kids, que é um programa bem estruturado, onde ensinamos a palavra de Deus para as crianças. Elas aprendem de uma forma bem criativa, aprendem a ter bons princípios também. Mas não queremos fazer uma salinha, porque queremos ensinar as crianças, desde agora, a se comportarem, a ouvirem a palavra de Deus. E você não sabe, gente. A gente vai falar um pouco sobre comunicação hoje na parte da oração. Mas a criança, ela desenvolve melhor a sua fala, a forma com que se expressa, de acordo com a linguagem que ela é exposta. Pastor, falou bonito, mas falou complicado. Me explica. O que acontece? Quanto mais palavras a criança ouve, escuta, melhor ela vai falar. E além disso, você não sabe a importância dela ver o seu pai, a sua mãe, louvando ao Senhor. Porque uma coisa é o pai falar, faz a meditação. A mãe falar, já fez a meditação, vamos para a igreja. Outra coisa são as crianças verem com os próprios olhos o pai louvando com muita alegria. O Senhor nunca me deixou. Uau, isso vai ficar marcado no coração. E um dia quando você morrer, papai e mamãe, a lembrança que ele vai ter não vai ser da mamãe ou do papai assistindo televisão, assistindo o Flamengo. Não, vai ser, cara, eu me lembro do meu pai, da minha mãe, louvando ao Senhor, nos domingos à noite também, domingo de manhã, que o Senhor nunca o deixou. Por isso que é muito importante a criança assistir. E hoje nós temos uma boa notícia, a nossa sala silenciosa está pronta. Ficou uma sala fantástica, graças a Deus. Então você pode estar lá, seu filho está chorando, você vai lá, leva, assiste de lá até ele se acalmar. Depois você traz para o auditório para ensinar ele a se comportar. Oi? Dá para ouvir. Então lá você consegue ouvir o culto e seu filho pode chorar e você acalma ele e depois traz para cá, tá? E aí, tem várias formas de se acalmar, a gente pode conversar depois, né? Mas uma forma que eu sempre me lembro minha mãe falava, você quer chorar de verdade ou vai parar? Eu, não, mamãe, já parei, estou ótimo, graças... Oh, não, ele volta para cá, nunca me dei, 2 anos, nunca me deixou... Então acalme seu filho e depois traga ele de volta. Então se ele estiver chorando, vai lá rapidinho e depois você traz novamente. Tem ar-condicionado lá e é ótimo. Gente, um outro aviso importante. Nós devemos treinar os nossos filhos, a irmos no banheiro e a tomar água antes de começar o culto. Porque na hora que começa o culto, você fica aqui e tal, conversando, aí na hora da mensagem, o demônio da urina toca a bexiga do seu filho, aí você está lá, a parte mais importante, aí eu falei, mãe, quero ir no banheiro. Aí você levanta, atrapalha as pessoas que estão aprendendo, atrapalha você de ouvir e vai lá. Então treine, chegue lá com o seu filho, vamos no banheiro, meu filho. Já o CENIB termina 10h15, o Nova Kids. Leva seu filho, você adolescente também, os adolescentes que estão levantando. Daniel, vamos ficar de olho aí, tá? Para depois quebrar umas vassouras na costa aí dos adolescentes. Brincadeira, gente, estou brincando. Mas adolescente, você já é quase um adulto, né? Então você tem que prestar atenção. Cara, eu tenho que ir no banheiro. Já olha aí para o seu filho que está perto de você. Você já é quase um adulto, viu? Para o adolescente. Você já é quase um adulto. Você já é quase um adulto. Então você se prepara para ir no banheiro antes. Claro, né, gente? Se você tiver com muita necessidade, não vá fazer xixi aí no banco, mas se planeje. Se você não foi no banheiro, está com vontade, você tem que ir agora na hora dos avisos. Então vamos lá, levante se você quer ir. Tá todo mundo com vergonha, né? Então não sai, agora é sua oportunidade. Ou na próxima música, a música é muito importante, é louvar a Deus, por isso que é importante você ir antes. Mas é melhor você ir na hora da música do que na hora da mensagem. Um outro ponto também, não deixe a sua criança ir só. Não deixe sua criança ir só. Tudo é importante no culto. Os avisos, a mensagem, a música. Por isso tem que ir quando? Depois, durante ou antes? Antes. Isso tem que entrar na nossa cultura. E uma coisa que a gente não quer também é que a sua criança vá só para o banheiro.
Pastor, mas ele já tem 3 anos. Não importa. Só pode ir para o banheiro só quando for adolescente. E olhe lá, que a gente ainda vai olhar, rapaz, parece muito criança ainda, volta. Não deixe seu filho ir só, por quê? Gente, a igreja, nós temos pessoas que já estão transformadas pelo Espírito Santo, tem pessoas que estão sendo transformadas, e tem pessoas que vêm para a igreja que não conhecem a Jesus ainda. E a igreja, a gente não tem um detector de Espírito Santo e nem deveria ter. A igreja é para receber todas as pessoas para ouvir falar do amor de Jesus. Então, a gente não conhece todo mundo que está aqui na igreja. A gente não conhece. Então, quando o seu filho estiver aqui no banheiro, você vai lá, leva o seu filho. Nós confiamos nos professores do Nova Kids, né, para levar, etc. Mas você tem que levar o seu filho. Então, se ele estiver aqui no banheiro, leve o seu filho no banheiro, não deixe ele sair só, tá? Você tem que o levar. Um outro ponto também muito importante, gente, é uma cultura. Traga uma garrafinha, né? Às vezes o copo acaba, tem que pegar e a gente acaba consumindo muito copo quando a gente não traz uma garrafinha. Então traz uma garrafinha, você enche, passa o culto todinho tomando a sua água, né? Cara, estou mexendo o pastor agora, tomando água no meio da mensagem, né? Você toma água na sua garrafinha, traga uma garrafinha para o seu filho, é muito melhor. Claro, gente, se não trouxer também, tem copos, mas nós queremos desenvolver essa cultura de trazer a nossa garrafa para tomar. É importante que você se mantenha hidratado. Você que quer perder peso, tem que tomar pelo menos 50 ml por quilo corporal. Faça o cálculo aí, quantos você tem que tomar? Pastor, é por quilo corporal, rapaz, estou tendo que tomar uns 10 litros aí por dia. Mas para você se manter hidratado, de 20 a 30 ml por quilo corporal é para você se manter hidratado. Então, se você faça esse cálculo e tome bastante água para não ter pedra no rins e não se lascar todinho aí mais para frente, tá? Então, traga a sua garrafa. Outra coisa, outro aviso. Na semana que vem, iniciamos mais uma turma de Um com Deus e Um com a Casa. Pergunta da pessoa do seu lado se ela sabe o que é Um com Deus. Tu sabe o que é Um com Deus? Se ela não souber, explica o que é Um com Deus. Explica aí. Hã? Tem. Faz aqui, ó. Então, se você deseja fazer o Um com Deus, que é um curso onde você aprende a se relacionar com Deus, você aprende a base do relacionamento com Deus. Você lá atrás, naquele balcão ali do lado esquerdo, no final do culto, faz a sua inscrição. Eu quero fazer o curso de Um com Deus. E para todos que já fizeram o curso de Um com Deus ou estão fazendo, o curso de Um com Deus será às 17 horas. Mas se tiver muita gente nesse culto, a gente tenta encaixar o jeito de fazer Um com Deus nesse horário também, tá? Faça a sua inscrição lá, mas inicialmente às 17 horas, dependendo do número de pessoas que se inscrevam, a gente vai fazer nesse horário também. Para quem terminou Um com Deus, nós temos o curso Um com a Casa, que explicamos como funciona a nossa igreja. Então, se você já fez Um com Deus e quer fazer Um com a Casa, você ouviu, se inscreva ali atrás também no curso Um com a Casa. Não tenho mais nenhum aviso. Tudo certo, gente? Tudo bem com você? Você está magoado com alguma coisa? Está triste? Se tiver, deixa embaixo do banco. Pega agora toda a sua tristeza, a sua preocupação. Pega aí na sua mão, pega aí. Tem gente que não está pegando. Vai ficar tudo no seu coração. Você vai pegar essa tristeza. Não joga na frente para o irmão da frente, não. Nem joga para trás. Coitado, irmão. Pega essa tua tristeza e toma, né? Nem joga para o pastor. Coloca embaixo do banco. Se quiser, deixa aí depois do culto. Se quiser, pode esquecer. Mas se você não quiser esquecer, pega no final do culto e leva para casa, tá? Mas se quiser deixar aí esquecer, esqueça e vamos continuar louvando a Deus. Minha esposa estava grávida, de 4 meses. E nesse processo tive que fazer um exame também. Nesse exame, eu descobri que eu estava doente. E ficamos muito assustados. E mesmo sem ser cristãos, nós decidimos orar.
e orar de joelhos, que se ela e o nenê não pegassem aquela doença, logo que terminasse tudo isso, a gente ia procurar uma igreja. E no meio da oração veio uma música no meu coração, com uma melodia que eu nunca tinha escutado antes. Era uma música nova. Depois eu procurei, mas eu não achava aquela música. E sem saber ainda o resultado do exame, a gente voltou a orar. E quando saiu o exame, a gente descobriu que o exame deu negativo para minha esposa e também para o meu filho. E naquele dia nós decidimos que a gente ia fazer parte de uma igreja. E até hoje, graças a Deus, toda vez que eu escuto essa música, eu lembro que Deus sempre, não importa o que aconteça, está comigo. Assinado um testemunho. Fique de pé, vamos cantar junto essa música. Adorar o Senhor. Eu venho, ó Deus, eu venho, e volto para o Senhor, que tem me quebrado e que me despedaçou. Tu me pedes pra me curar e fazes tudo em amor. O sofrimento posso conhecer, Senhor. Mesmo que me mate, louvarei a Ti. Se tirar-me tudo, eu Te bendirei. Se me arruinares, vou Te adorar, cantar a Ti. És tudo que eu preciso. Minha carne e coração podem falhar e a terra ceder, mas com meus olhos eu verei, Senhor. Exaltado naquele dia, eis o Cordeiro que morreu. Vou saber quanto cada lágrima valeu. Mesmo que me mate, louvarei a Ti. Se tirar-me tudo, eu Te bendirei. Se me arruinares, vou Te adorar, cantar a Ti. És tudo que eu preciso. Embora nesta noite eu clame, mas esse cálice de mim. Tu és ainda mais do que eu preciso, suficiente pra mim, suficiente pra mim. Mesmo que me mate, louvarei a Ti. Se tirar-me tudo, eu Te bendirei. Se me arruinares, vou Te adorar, cantar a Ti. És tudo que eu preciso. Mais uma vez. Mesmo que me mate, louvarei a Ti. Se tirar-me tudo, eu Te bendirei. Se me arruinares, vou Te adorar, cantar a Ti. És tudo que eu preciso. Cantar a Ti, és tudo que eu preciso. Cantar a Ti, és tudo que eu preciso.
Podem sentar. Vamos continuar a nossa série de oração. A semana passada, você que não veio ao culto, a primeira vez que você está vendo e você queria acompanhar essa série, no nosso canal do YouTube, NIBNC, você consegue ver a mensagem da semana passada. E nossa gente, nós estamos estudando profundamente a respeito da oração, queremos entender biblicamente o que é a oração, entender no mundo também, vamos olhar toda a sociedade, o que é oração. Nós queremos ter um conhecimento completo, mas infelizmente, eu já vou te dizer que 5 mensagens, 5 horas falando sobre oração, não é o suficiente para resumi-la. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Vocês estão felizes? Sim. Você está na casa do Senhor, esteja feliz. Eu estou muito feliz de estar aqui na presença do Senhor. Então, na semana passada nós falamos sobre desejando a oração. Por que alguém ia querer orar? Por que alguém ia querer orar? Porque falamos sobre desejando a oração. Essa semana nós vamos falar sobre compreendendo a oração. O nosso estudo dessa semana, estamos vivendo quase que 2 CENIBs, né? Uma vida com propósito, e o segundo CENIB é sobre oração. Nós estamos falando sobre oração. Então, hoje o título da mensagem, e nós queremos, através desse momento que vamos passar juntos, compreender a oração. Compreendendo a oração. Na primeira semana, qual que foi o título? Desejando a oração. E agora dessa semana? Compreendendo a oração. Gente, antes de nós iniciarmos, abrirmos a Bíblia, eu quero falar para você que a oração, e eu quero que você preste atenção e lembre-se na sua vida, a oração, ela é um dos fenômenos mais comuns na existência humana. É uma das coisas mais comuns. Nós temos 3 grandes religiões monoteístas. O que é monoteísta? Existe apenas um Deus. É o judaísmo, o islamismo e a maior de todas, você sabe qual é? O cristianismo. Todas essas religiões, a oração é a própria forma como você se conecta a Deus. A oração não é uma característica, mas o próprio acreditar em Deus te leva a orar. Os muçulmanos, eles oram 5 vezes por dia. 5 vezes por dia eles se voltam a Meca e oram. Os judeus, eles têm o costume de orar 3 vezes por dia. Você consegue lembrar disso, de um personagem, quem era? Daniel. E até hoje os judeus, eles oram 3 vezes por dia. Algumas seitas do judaísmo oram até o seu médio de oração aí para frente e para trás, orando. Cristãos, dependendo do braço do ramo, oram de diversas maneiras, algumas repetindo rezas, repetindo orações, outros falando com o Senhor, alguns oram mais, outros menos. Mas não são só as religiões monoteístas. Você já ouviu falar de Buda? Quem já ouviu falar de Buda? Buda é uma religião, o budismo, né? E eles fazem círculos de oração, tentando se conectar ao universo. O hinduísmo, que é a religião da Índia, é a 3ª maior religião do mundo, o hinduísmo. O hinduísmo, eles têm mais de 1 milhão de deuses, mais de 1 milhão de deuses. Você não consegue nem memorizar a quantidade de deuses que eles acreditam. Mas todas as orações que eles fazem é tentando se conectar a Brahma. Brahma é o ser supremo de todos os outros deuses. Existem pessoas hoje que oram a nada, fazem o processo de meditação. Sério, pastor, pega um versículo, entendem, memorizam? Não, a meditação é totalmente diferente. Ou cruzam a perna, ou ficam fazendo... meu nome é Mateus, eu estou aqui na Nova Igreja Base. Por favor, mulher, tira esse feijão do fogo. Tentando esvaziar a mente, mas é de alguma forma tentando se conhecer. Uma pesquisa em 2004 nos Estados Unidos revelou que 30% dos ateus revelam que oram
às vezes. Oram às vezes. Em 2009, vou dar até o nome do artigo para você pesquisar, que eu achei fantástico. Se chama assim, Forum on Religion and Public Life. É um fórum de religião e vida pública. Mas está em inglês este artigo. Lá em 9 de outubro de 2012, mostrou que 17% dos que se dizem ateus oram com frequência. Eu não acredito em nada. Deus, eu quero te pedir que dê certo esse... Que loucura, gente. Você não acha isso maluco? Quem acha que isso é incrível? Quem acha que isso é incrível? Gente, os índios... Existia só uma tribo de todos os índios que descobriram que não acreditavam em nenhuma divindade. E disseram, olha, essa tribo não acreditou em nenhum Deus. Mas, na verdade, essa tribo que acreditava, que não acreditava em nenhuma divindade, ela usava ritos para controlar as forças da natureza, da água e da terra. O que é incrível, gente, é que todos os seres humanos estão tentando, de alguma forma, através de algum tipo de oração, se conectar a Deus. Mas sabe o que é mais louco? Abra sua Bíblia em Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, na NVI. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Ele fala assim: Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Deus fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pelo quê, gente? Você tem que ler, senão você dorme. Isso aqui não é um show. A gente está estudando juntos. Ele pôs no coração do homem o anseio pela... No coração do homem, todos os homens anseiam pela eternidade. Todos os homens anseiam em se conectar a algo eterno. Todos os homens anseiam em ver a eternidade, a se conectar à eternidade. Mas olha só, mesmo assim este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. No século XVI existia um grande reformador da igreja que ele se chamava João Calvino. E João Calvino ele desenvolveu um resumo do que a Bíblia diz, que se chama Divinate Sensu, em latim, Divinate Sensu, que é isso que a Eclesiastes 3:11, que Deus colocou no coração do homem. Todos os homens conhecem de alguma forma a Deus. Todos os homens sabem que nada poderia existir por acaso. Então, a semente da religião, a semente de buscar a Deus, está no coração de cada um. Você pode ver a sua vida. Você lembra a sua vida antes de conhecer a Jesus? Você lembra? Você lembra? Mesmo você, nem acreditando em Jesus, nem entregando a sua vida a Deus, nem sendo filho de Deus, você já buscava a Deus de alguma forma, você já orava, você lá no meio do pecado falava, poxa Deus, que isso dê certo, nossa, e fazia propósito, e achava que estava no caminho, porque todos de alguma forma conhecem, há uma semente plantada no coração que Deus existe. Lá em Romanos também, não, Romanos eu vou ler depois. Nossa, coronavírus não, é uma alergia que está aqui na garganta. As orações que nós acabamos de falar, nem todas são iguais. Nem todas as orações são iguais. Umas entram em transe. A minha esposa trabalhava no escritório de arquitetura em que existe uma seita, dentro da seita do espiritismo, que é o ayahuasca, né, meu amor? Não, é comunidade verde, maconha, não, como é que era? Eu não lembro. Cheiro verde? Não, cheiro verde é de botar na comida. Não lembro. Aí o que é essa parte?
para se conectar com Deus, eles fazem de uma raiz amazônica. Então o centro desse braço do espiritismo é onde? Aqui no Amazonas, com uma raiz chamada ayahuasca. Eles fazem um chá e eles tomam. A primeira vez que você toma, você vomita e não consegue nada. Eles dizem que isso é seus espíritos imundos saindo. Poxa, né? Então, eu que sou fraco do intestino, está saindo direto, né? Não, mas aí você toma isso, você vomita. E quando você toma mais uma vez, você entra em transe. E nesse momento que você está em transe, Ele me amou. Ele diz que você se conecta a Deus assim. Outras pessoas oram falando: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E aí vão orando através de um texto, o texto de um rosário. É diferente desse de tomar o chá. Como eu falei, alguns judeus estão se balançando de frente do Muro das Lamentações, orando. Outros estão voltados para Meca. Outros estão repetindo o Pai Nosso. Nem todas as orações são iguais. Alguns acreditam que a oração é um método pelo qual eu posso ter domínio. Por exemplo, eu oro e falo: eu oro mais a Deus, então eu tenho mais poder. Isso acontecia muito nas tribos antigas. Eu oro a Deus, eu sou mais próximo de Deus, então quando eu vou para a guerra, Deus é meu brother, Deus está no meu time do exército, não está no time dele, eu vou ganhar, eu vou destruir. Eu oro a Deus, então eu posso controlar o universo. Eu oro a Deus para mandar chuva, então eu sou o cara da chuva. Alguns oram acreditando que vão reger o universo por meio da oração. Em partes, a oração pode até se parecer com isso, mas não é o objetivo da oração. Outras pessoas acreditam que a oração é apenas conhecer a si mesmo. Através da meditação, da reflexão, do momento de silêncio, você está apenas conhecendo. Em partes, a oração pode ter algum sentido com isso, mas esse não é o propósito da oração. Qual que é o título da mensagem de hoje? Você está entendendo o que eu estou fazendo ou não? Está entendendo sim ou não? Eu estou contextualizando todos os tipos de oração que nós temos no mundo e colocando para você que todo mundo tenta orar de alguma forma. Nós vimos que é natural do ser humano orar. Mas se a gente pudesse definir em uma coisa todos os tipos de oração, uma coisa, os estudiosos, e eu concordo, nós podemos resumir. Anote aí. A oração, a oração é uma resposta ao conhecimento de Deus. A oração é uma resposta ao conhecimento de Deus. A oração é uma resposta ao conhecimento de Deus. Alguns conhecem menos ou mais. E a oração ela é uma resposta ao conhecimento de Deus. Você acredita que todos os homens têm pelo menos algum conhecimento de Deus, sim ou não? Sim. Quem acredita que sim, levanta a mão. Algumas pessoas, a maioria acredita que sim. Mas olha só o que diz lá em Romanos, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 1, versículo 19. Por favor, abra sua Bíblia em Romanos 1, 19. Se você abriu, diz uhul. Show de bola, vamos lá. Romanos 1,19 fala assim: pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são, o quê? Indesculpáveis. Todos os homens, gente,
apenas você vê a criação. Eu falei um dia desse, eu não sei se eu falei nesse culto ou no dos jovens, eu estava trabalhando lá no meu computador, e aí quando eu estava olhando lá para aquele notebook, eu parei e pensei assim, cara, que coisa maluca, isso daqui eu consigo fazer, lá no meu trabalho não tem mais nem telefone, a ligação é agora pelo computador, todo mundo ganha um fone, aí liga pelo próprio computador, ligo para celular, ligo para tudo do próprio computador, aí você tem uma reunião por vídeo, você escreve e-mail, você consegue desenhar, você faz fórmulas no Excel, você consegue fazer um programa, você consegue... Eu falei, nossa, é muito louco esse negócio de computador. Não era possível que isso tivesse vindo de alguém burro. É impossível que um macaco, né, o Suassuna, ele fala assim, cara, você vê o pregador é uma inteligência assim incrível. Um macaco pode dar 1 milhão de anos, o macaco nunca vai conseguir fazer um pregador. Ele nunca vai pensar, cara, eu estou precisando pendurar aqui essa banana, vou fazer um pregador. E o computador, gente, quando você olha, você fala assim, nossa, que coisa incrível. Mas o ser humano, gente, o seu coração está batendo sem você pensar. Ou tem alguém que está fazendo assim, ó. Se você não prestar atenção na sua respiração, puxa, pastor, por que o senhor me lembrou? Tem algumas pessoas que eu tinha muito esse problema. Se prestar atenção na respiração, esquece de respirar, ai, dá falta de ar. Mas se você esquecer a sua respiração, ele está respirando só. O seu intestino digere e separa os nutrientes sozinho. Você tem uma mente que conseguiria criar o computador. Nós conseguimos dominar a eletricidade. Você não ama, mas você não conhece, mas você ama o Willis Carrier. Eu trabalho na Carrier, a minha ideia é Carrier. Mas o Willis Carrier foi que inventou o ar-condicionado. Você não conhece, mas você ama morando aqui em Manaus. E aqui, ó, de noite está gelado, mas agora o bichinho está sofrendo, porque Manaus é quente. Eu acho que Manaus não foi feito para ter sido habitada, mas Deus quis que... porque é quente. Deus é bom, estamos aqui. É impossível que o ar-condicionado eu tenho todas as peças, acontece uma explosão lá na minha fábrica, sai um ar-condicionado, nossa, que modelo top! Imagina o ser humano, gente, a gravidade, o oxigênio, então Deus fala assim, todos de alguma forma conhecem a Deus. É algo muito milimetrado, Albert Einstein já falava, o mais louco do universo é que ele pode ser entendido, há uma inteligência, não é por acaso, há uma inteligência, há constantes, há uma lei, rotação, translação, gravidade, constante de milhares de constantes, as leis da física. Então, todos são indesculpáveis, todos têm, e no coração do homem, ao perceber isso, todo o universo, não existiu uma sociedade em toda a história, você pode pensar, não existe nenhuma sociedade que não tentasse se conectar com Deus, e todo mundo está assim, Deus, aonde você está? Toda oração é tentando falando para o universo, eu não sei se tem alguém ouvindo, mas eu quero me conectar, eu quero que tu me escute, eu quero que tu me ouça, e a base de todas as religiões, é o homem fazendo sacrifícios para se conectar a algo eterno, a algo que exista e eu não sei. Estão comigo, sim ou não? Sim. Mas o cristianismo é o louco, é a loucura. Por isso que Paulo está falando, gente, isso aqui é doideira, mas vai aí o que Deus fez. O cristianismo é a única forma em que não foi o homem que buscou a Deus, mas Deus desceu e abriu um caminho para o homem poder se conectar a Ele. Enquanto o universo está falando, se existe alguma coisa aí, me escuta. No cristianismo, nós podemos chamar a Deus, não como uma força desconhecida, mas sentar e falar, oi Pai. Abra sua Bíblia em Gálatas, no capítulo 4. Gálatas, capítulo 4, a partir do versículo 4. Olha como é incrível esse versículo. Qual que é o título da mensagem de hoje?
nós estamos estudando, tentando entender o que é a oração. Gálatas 4:4. Assim que você abrir, fique de pé, por favor, para lermos em pé. Por favor. Vamos ler todos juntos. Tem um pessoal ainda levantando. Gálatas 4:4. Vamos ler. 1, 2, 3 e já. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, o qual clama: Abba, Pai. Pode sentar. Gente, baseado na mensagem da semana passada, se você não assistiu, vá para o YouTube e assista, que o desejo e a oração é uma forma pelo qual eu trato Deus como Deus, aumenta a nossa fé. Cara, esse versículo tem que entrar no seu coração. A riqueza desse versículo é incrível. Deus enviou o seu próprio Filho, nascido de mulher, debaixo de uma lei de maldição. Jesus morreu por nós, e aí o que ele nos deu? A adoção. Nem todos são filhos de Deus, mas pelo que Jesus fez, ninguém podia se conectar a Deus, era um abismo muito grande, os nossos pecados nos separam de Deus. Lá em Isaías falava: pois é, os seus pecados que colocam barreira entre mim e você. Mas Jesus morreu para que a gente fosse adotado como filho, e não só isso, Deus falou: você não vai ser... Eu vou te dar uma garantia, eu vou te dar realmente o meu sangue. O que é? O Espírito. E o Espírito que nós recebemos, o Espírito Santo que recebemos quando entregamos a nossa vida a Jesus, é um Espírito que chama Abba, Pai. Na língua judaica, Abba, Pai, era dizer paizinho, papai. Eu estava na reunião com os pastores essa semana. Quem já viu o pastor Eckner? Cara, o pastor Eckner, ele é alto e macetão assim, macetão. Não tem um irmão tão grande aqui na nossa igreja quanto ele. E aí ele vai orar. Aí ele começa a orar: oi, paizinho. Cara, ele orando e eu ri. Que engraçado, um homem daquele tamanho, adulto, chegando e falando paizinho. Porque paizinho, quem fala? É uma criança pequena, né? E é mais ou menos isso que Jesus está falando. Porque somos filhos, recebemos o Espírito, a gente pode chegar para Deus e não falar apenas Senhor onipotente, universo, socorro. A gente pode falar papai, paizinho. Anote isso daí, anote isso daqui. Para o mundo, orar é um instinto. Para o mundo, orar é um instinto. Para o mundo, orar é um instinto. Todo mundo tem um instinto de orar. Para o mundo, orar é o que, gente? É um instinto. É um instinto orar. Assim como o instinto sexual existe, assim como outros instintos existem, para o homem, para a mulher, para o ser humano, orar é um instinto. Para o mundo, orar é um instinto. Agora note isso também. Para os cristãos, orar é um presente. Para os cristãos, orar é um presente. Orar é um presente comprado por Jesus. Nós não falamos com um ser impessoal, nós falamos com um Pai. E esse presente foi comprado por Jesus lá na cruz. Orar é dar a continuidade. Se você quiser anotar, anote. Mas orar é dar a continuidade a uma conversa que Deus iniciou. Orar é dar uma continuidade, não uma conversa que a gente puxou, mas Deus iniciou essa conversa. E nós, como cristãos, damos continuidade nessa conversa. E com o tempo, a oração
conhecendo mais desse Pai, a oração vai se tornando no completo encontro com Jesus, com Deus. À medida que eu conheço mais a Deus, gente, melhores são as nossas orações. À medida que eu conheço mais a Deus, melhores são as nossas orações. Por quê, gente? Nós resumimos orar como o quê, gente? Orar é o quê? Uma resposta ao conhecimento de Deus. Vou perguntar de novo. Orar é uma resposta ao conhecimento de Deus. A gente resumiu que todas as orações é uma resposta ao conhecimento de Deus. E à medida que eu vou conhecendo mais a Deus, melhores se tornam as nossas orações. Você vê, marido, a sua esposa, antes de você casar, à medida que você foi conhecendo mais, melhores foram se tornando as suas conversas. Se você não for uma pessoa orgulhosa ou egocêntrica que só fala de você. Uns amigos, a primeira vez que você conheceu talvez alguém aqui na igreja, essa pessoa perguntou o seu nome, perguntou a sua idade, perguntou talvez o que você fazia, mas com o passar do tempo, no GA a gente já sabe, cara, essa pessoa ama isso, cara, esse menino, ele adora isso, ele é assim, ela é assado. Orar é uma resposta, e quanto mais eu conheço a Deus, melhor fica essa nossa conversa com Deus. Você se lembra de Jó? Você lembra que a gente estava na série de Jó? Se você não leu o livro de Jó, gente, eu te desafio a ler essa semana, a ler o livro de Jó. Se você nunca leu, leia essa semana. E a questão inicial do livro de Jó, você sabe qual era? Qual que é a questão que o livro de Jó quer responder? A questão é a seguinte: será que alguém pode amar a Deus apenas pelo que Ele é? Será que alguém pode amar a Deus apenas pelo que Ele é? Será que alguém vai ser fiel a Deus, independente das circunstâncias? Será? Começa Deus falando, você viu meu servo Jó. Satanás falando, se tu tirar isso, ele vai te abandonar, ele não vai te amar, ele não vai te adorar. E o livro de Jó responde essa pergunta: é possível alguém amar a Deus apenas pelo que Ele é? Sim. E o livro mostra como? Através da oração. O livro de Jó é um livro do registro das coisas ruins que aconteceram com ele e como ele lutou através da oração. E se você prestar muita atenção no livro de Jó, você vai ver que o livro de Jó, a oração dele vai mudando. Primeiro, Jó, quando ele começa a orar, ele fala, não, o Senhor Deus, o Senhor tirou. Mas depois Jó começa a fazer queixas. Jó começa a se queixar com Deus. Jó ele começa a se queixar, aí ele vai conhecendo mais a Deus, vai vir confissão, e ele começa a falar, Deus, talvez eu no íntimo tenha guardado, Deus, talvez eu no íntimo tenha feito algo errado. Ele começa a confessar os seus pecados. Se você continuar lendo, você vai ver que Jó faz um apelo ao Senhor, falando, meu Deus me ajuda, meu Deus me salva, meu Deus tem misericórdia. Ele começa a apelar, até que lá em Jó no 42, Deus se revela a ele, e fala assim, Jó, esse sou eu. Onde você estava quando eu criei tudo? Quem você pensa que é? Aí Jó se humilha, porque agora ele conhece a Deus muito mais. E a oração dele para o final se torna em louvor. Ele fala assim, meu Deus, quem sou eu? Tu és muito grande, tu és maravilhoso. Olha que incrível. Porque orar é uma resposta ao conhecimento de Deus. Quanto mais você conhece, melhor se torna as suas orações. Orar é uma conversa com Deus. Mas como encontrar mais a Deus? Como aprender mais de Deus? Como conhecer melhor a Deus? Você sabe aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. Como conhecer mais de Deus? A Bíblia. Tiago, no capítulo 4, versículo 3, anote, mas nós não vamos abrir. Tiago 4:3, Tiago ele fala assim, gente, vocês não sabem orar, vocês não sabem orar. Nós aprendemos que por causa da nossa natureza humana, nós não sabemos orar.
O interessante é que Eugene Peterson, ele era um pastor presbiteriano e foi ele que escreveu a Bíblia, a Mensagem. Quem já viu essa Bíblia, a Mensagem? A Bíblia, a Mensagem não é uma tradução, gente. Então você não pode abrir a Bíblia, a Mensagem e falar, é isso que a palavra de Deus diz. Não, Eugene Peterson, ele escreveu de versículo a versículo o que ele entendia daquela passagem. Foi só ele que fez, então de versículo em versículo. Você pode escrever a Bíblia Fernando, a Bíblia Raina, né? Não que seja uma Bíblia, mas de cada versículo, o que você entendeu? Ele é um cara fantástico, ele tem muitos livros fantásticos. E Eugene Peterson, ele fala o seguinte, no livro, em um livro dele, ele comenta que quando você aprendeu a ler, faz muito tempo, né, que você aprendeu a falar. Faz muito tempo? Para o Ricardo faz mais tempo ainda, né, irmão? Então, você aprendeu a ler há muito tempo atrás. A falar, me perdoe. E a gente imagina, volta para o seu passado. Você lembra quando você começou e aprendeu a falar? Você lembra do dia, caramba, eu falei mamãe. Lembra, sim ou não? Tu lembra? Só a Paola lembra. Madre, como é que é isso aí? Não, gente, ela não lembra não. Mas a gente pensa, nós pensamos que nós começamos a aprender a linguagem de livre e espontânea vontade. Nós pensamos assim, eu vou aprender a falar, acho que já chegou o tempo. A Clarinha, né, estava lá e falou assim, chegou a hora, água, uma, mamãe. Não, nós aprendemos a falar à medida que somos expostos à linguagem. Não tem nenhum bebê que nasce nos Estados Unidos e começa a falar português. Mamãe, nossa, tem alguma coisa médica errada, é para nascer no Brasil e nasceu nos Estados Unidos. Deus se confundiu. Até o cachorro, se eu falo para o meu cachorro, senta, ele senta. Se eu vou orar com ele, o meu cachorro ele ora, para você que não sabe, os dois oram, o pequenininho e o grande oram antes de comer. A gente fala assim, Deus abençoe este alimento. Quando eu falo em nome de Jesus, ele já se levanta, espera o amém. Em nome de Jesus, ele já se posiciona, amém. Aí ele come. Mas se eu for orar em inglês e falar em Jesus' name, e olha para mim e fala, você está de brincation? Porque nós só aprendemos uma linguagem à medida que somos expostos a ela. Estão comigo, né, sim ou não? E Eugene Peterson, ele fala exatamente isso, que para falarmos a linguagem de Deus, nós precisamos aprender e ser expostos a essa linguagem. Olha só, ele fala assim, a linguagem nos é transmitida, nós só aprendemos à medida que nos dirigem a palavra. No nascimento, somos imergidos em um mar de linguagem. Depois disso, pouco a pouco, sílaba por sílaba, adquirimos a capacidade de responder. Mamãe, papai, mamadeira, cobertor, sim, não. Nenhuma dessas palavras nós inventamos. Porque a criança até tenta inventar, né? Play, play. O que é play, play? Play, play. Ninguém entende. Nós só falamos à medida que somos expostos. Por causa disso, nós só falamos, e muitos estudos já mostraram isso, nós precisamos mergulhar no mar da linguagem de Deus. As nossas orações devem brotar do nosso conhecimento da Escritura, porque senão nós corremos o risco de orar a um Deus que não é o nosso Deus, a um Deus que nós inventamos. Nós devemos ouvir, estudar as Escrituras, meditar na palavra, decorar os versículos, pensar, refletir, lutar na nossa mente, em nosso coração, e a resposta ao que lemos na Bíblia deve ser alegria, petição, confissão, tristeza, mas à medida do que eu aprendo de Deus na Bíblia, esse casamento entre a Bíblia e a oração é que vai fazer que as suas orações sejam como Deus ouve, não como Tiago capítulo 4, versículo 3 diz, olha, vocês não sabem pedir. Edmund P. Clooney, ele escreveu certa vez assim, a Bíblia
não apresenta a arte da oração, mas a Bíblia apresenta o Deus da oração. Nós precisamos aprender quem Deus é, através de como Ele se revelou na Bíblia. E cara, eu não sei você, mas eu acho a Bíblia incrível. Porque se hoje nós fôssemos guiados, sim, Deus revelou isso, 66 livros, mais de quantos escritores? Mais de 100, né? Não lembro, mais de 100 escritores da Bíblia, onde Deus revelou e Deus falou, registre isso, e todos foram registrando. Cara, se não existisse a Bíblia, nós seríamos guiados pela palavra de pessoas, como tem algumas igrejas que fazem, e chega assim e fala, você, Grazi, você vai se casar. Isso o Ronaldo já até fala assim, meu Deus, com o Joaquim, palavra de Deus. Cara, é algo aterrorizante. Será mesmo? Será mesmo? E na Bíblia, muito pelo contrário, nós temos um manual de quem Deus é, o que Deus quer, um manual de fé e prática. E nós devemos, gente, aprender da palavra. Sabe por quê? Porque senão a gente vai orar só apenas conforme as nossas emoções. E aí você pode ser sempre uma pessoa alegre e nunca ver na Bíblia, que você perceber na Bíblia que é um mentiroso. E você fala, Senhor, me perdoa pela minha mentira. Você pode estar orando a um Deus Papai Noel, que só dá, mas um Deus que não te responde em nada. Então, para nós orarmos, temos que orar baseados na palavra de Deus. Na nossa cultura ocidental, as pessoas elas querem um Deus amoroso, um Deus perdoador, mas quase ninguém conhece um Deus santo, um Deus que se ira com o pecado. As orações da cultura ocidental, foi feita até uma pesquisa, elas são cheias de agradecimento, sim, de pedido, sim, mas de pouca confissão, de pouco pedido de perdão, porque as pessoas não sabem com quem estão orando. E para orarmos melhor, para a gente compreender a oração, nós precisamos conhecer o Deus da oração, e a oração é a resposta natural de quem Deus é. Isso é natural. Peterson, ele escreve assim também, ó. É o mesmo cara que eu falei para vocês, da Bíblia Mensagem. Ele fala assim: entregues a nós mesmos, oraremos a um Deus que diz o que gostaríamos de ouvir. Você é um cara todo ressentido, todo cheio de autocomiseração, você não conhece Deus, e você vai orar, pois é, Deus, o Renan, meu Deus do céu, o Renan não me entende, o Renan é um bandido, o Renan, ele não sabe o que fala, Deus, o Renan, mata Deus. E aí o Renan foi aquele amigo que te feriu, e você pode estar pensando, e qualquer coisa que acontecer na vida do Renan, o pneu do Renan furou, não sei, furou porque tinha um prego, furou porque Deus quis livrar de um acidente, furou por qualquer outro motivo, mas esse Deus que você ora, uau, furou o pneu do Renan, vou continuar orando, meu Deus, não basta só o pneu. E ele fala assim, ó, se formos entregues a nós mesmos, oraremos um Deus que diz o que gostamos de ouvir, ou a porção de um Deus que somos capazes de entender. Crítico, perigoso, arriscado, no entanto, olha o que ele fala. Você somente está ligada, sim ou não? Sim. Eu pergunto muito, gente, porque se você não responder, Letícia, eu vi que você não respondeu, você dorme. Se você, crítico, perigoso, no entanto, é falarmos com um Deus que nos fala, e com tudo que Ele nos diz, é muito diferente você orar a um Deus que te fala através da palavra. É muito diferente você falar a um Deus que te responde, a um Deus que tem desejos e propósitos para a sua vida. É muito diferente.
Há uma diferença entre orar a um Deus desconhecido, a quem esperamos descobrir a oração, e orar a um Deus conhecido, revelado por meio de Jesus Cristo, que fala através da sua palavra e na nossa língua. No primeiro caso, ao Deus desconhecido, satisfazemos a nossa sede de realização religiosa. A gente faz aquele instinto de orar. No segundo, praticamos a fé obediente a esse Deus. O primeiro é muito mais divertido, orar a um Deus desconhecido, sair de lá com o ego massageado. O segundo, porém, é muito mais importante. Essencial na oração não é aprendermos a nos expressar, mas sim aprendermos a responder a Deus. Vamos ficar de pé? O Guilherme está quase dormindo. Ricardo, proíbe o Guilherme de dormir fora de casa, chegar tarde, porque ele está dormindo toda a mensagem. Fica de pé, se espreguiça aí, se espreguiça. Pergunta à pessoa do lado se ela está com sono. Acorde, meu irmão, acorde. Acorde que isso pode mudar a sua vida. Cara, meu pai me levava para a igreja católica. Cara, eu via tanta gente dormindo. Eu não quero que a gente se torne uma igreja que as pessoas dormem no culto. Esse é o momento mais importante, estamos conhecendo de Deus. Então bate na costa do seu irmão, acorda. Dê um abraço aí, se for a sua família, dê aquele abraço gostoso, aquele abraço na sua mulher, de frente, assim, na sua mulher, aquele abraço assim apertado. Se for seu amigo, é de lado, tá? Ai, que abraço gostoso, eu amo abraçar. Agora pode sentar, pode sentar. Igreja pequena, a gente tem que construir a cultura. A nossa igreja já está média. Quando eram poucas pessoas, eram menos do que isso aqui. Quando chegou, eram 70, 80. Era mais fácil de ver. Mas enquanto ainda somos média, ainda consigo ver. Não consigo ver todos. Mas porque quando for grande, se um dia Deus nos der 1000 membros, 500, 600 num culto, eu não vou conseguir ver. Você que vai falar, aí meu irmão, não dorme. Tá? Então vamos fazer uma recapitulação. Nós vimos o que é oração. Vimos que a oração é uma conversa com Deus e aprendemos que falamos com Deus através da sua palavra e respondemos ao Deus que conhecemos na sua palavra. Mas agora eu quero falar 2 pontos. Quem que nós encontramos na oração e qual foi o custo para a oração e a consequência desse custo. Então nós vamos falar, para finalizar, 3 pontos, né? O primeiro é, quem encontramos na oração? É fácil, Deus, mas quem é Deus? Por que oramos? Depois nós vamos falar sobre o custo da oração e a consequência desse custo. A consequência desse custo. A quem encontramos? São 2 pontos. O primeiro ponto, a quem encontramos? Um Deus triuno. Um Deus triuno. Pastor, nunca ouvi falar de triuno. Pois é, a Trindade é um Deus triuno. 3 em 1. T-R-I-U-N-O. Um Deus triuno. Encontramos um Deus, o que, gente? O fato teológico mais fundamental na oração é que nós encontramos um Deus triuno. Pastor, o que isso muda na oração? O que muda saber que Deus são 3 em 1? É que as nossas orações só podem ser ouvidas pelas 3 pessoas através do intermédio, através da obra, através do papel de cada uma das pessoas da Trindade, que são o Pai, o Filho e... Abra sua Bíblia em Mateus 28, 19, por favor. Mateus 28, 19. Abra sua Bíblia em Mateus 28, 19.
Rapaz, foi porque a sala ficou pronta que nem uma criança chorou hoje, não foi? Olha só, a criança já sabe, vixe, papai já falou para mim, chegou ali a sala do terror. Mateus 28, 19, você já abriu? Sim. Beleza. No Antigo Testamento, antes de nós lermos, no Antigo Testamento, nós temos diversas pistas de quem Deus é. E que Deus é o único Deus, mas são três pessoas. A gente vê desde lá de Gênesis, quando Deus fala, façamos o homem à nossa imagem e nossa, antes da criação. Mas no Novo Testamento, isso fica exposto. Isso fica claro. A gente vê lá em João 1, que começa a falar de Jesus, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Nós vemos o Espírito Santo. Jesus fala, vai vir aquele que é maior do que eu. Nós vimos essas três pessoas distintas no batismo de Jesus, onde ele é batizado, e no momento que ele está levantando, desceu o Espírito em formato de quê? Uma pomba branca, e Deus falando, este é meu filho amado, de quem me agrado. Não é que tem algumas pessoas que ele se apresenta em três formas, não. São três pessoas distintas, num relacionamento eterno de união e amor. Olha só o que diz Mateus 28, 19. Ele fala assim, vamos ler juntos, por favor? 1, 2, 3 e já. Portanto, vão e façam... Eu só quero te chamar a atenção para uma coisa. Se a sua Bíblia está correta, está dizendo assim, batizando-os em nome. Marque isso, em nome. São nos nomes ou em nome? É um único nome para o Pai, Filho e Espírito Santo. A Bíblia declara que os três têm um único nome. Para a gente, um nome é um rótulo que hoje a gente pode trocar o nome, né, no cartório. Eu troquei meu nome. Alguém trocou o nome? Ah, não troquei meu nome, não. Foi a Thaís que trocou o nome dela, quando ela se casou. Mas você pode trocar o seu nome. Hoje, o nome, ele é só um rótulo. Mas antigamente, o nome dizia quem você é. Você sabia disso? Ronaldo Machado. Não é teu sobrenome, tá? Mas Soraya Machado. Gustavo Machado. O que significava o machado? É que a família dele trabalhava com machados, trabalhava cortando árvore, trabalhava lenhadores. Ricardo Ferreira, Guilherme Ferreira, Simone Ferreira. O que significava? Que eles tinham uma família de o quê? Ferreiros. Euciclei Oliveira, Tatiane Oliveira. O que eles tinham? Uma vinha não, gente, eles plantavam oliveiras. Faziam um azeite, vendia azeitona. Azeitona, pois é, a oliveira produz azeitona. O nome dizia quem você é. Pelo que você faz, qual seria o seu sobrenome? Diz para a pessoa aí do seu lado. Pelo que você faz, qual seria o seu sobrenome? Gente, ter um único nome, ter o mesmo nome, isso diz para a gente que Deus são três pessoas, um único Deus, um único nome, mas é o Deus Jeová, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Isso significa que eles vivem numa unidade de amor, uma unidade perfeita. As implicações disso na hora da oração são muitas.
Porque a primeira coisa que você tem que entender é que Deus, dentro de si, Ele sempre teve uma amizade perfeita. Deus, Ele sempre Ele sempre esteve um relacionamento de amor. O Pai, o Filho e o Espírito Santo adoram-se uns aos outros, dedicam-se uns aos outros, amam uns aos outros, se alegram uns nos outros. Deus é perfeitamente feliz. Qual que é o primeiro passo lá dos 7 fatos da salvação? Qual que é o primeiro fato? Vamos lá, 1, 2, 3 e já. Deus criou o homem. Espera aí. Eu quero tirar uma dúvida se você entendeu certo. Deus criou o homem para Deus amar o homem, ou Deus criou o homem para o homem amar a Deus? Primeira ou segunda opção? Segunda, primeira. No início de tudo, Deus, na verdade, Ele criou o homem para ele compartilhar do amor eterno que ele já sentia com o Filho, com o Espírito e com o Pai. Deus não precisa de um homem. Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Deus não tem a necessidade de um homem para se sentir amado. Deus já é perfeitamente amado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Ele já é perfeitamente feliz, e Ele criou o homem para compartilhar esse amor, e é por causa disso que nós só encontramos propósito quando amamos a Deus e somos amados por Ele. Mas o início de tudo, Deus era perfeito amor, Ele falou, vamos criar mais o Renan e a Yasmin para participar dessa nossa história de amor, dessa nossa amizade incrível. Olha só o que Jonathan Edwards escreveu. Olha só que incrível. Cadê? Será que eu trouxe? Jonathan Edwards escreveu, não sei se eu trouxe, não acredito que eu não trouxe. Espera aí, eu tenho que achar aqui, que eu não estou achando. Poxa, acho que eu não trouxe. Fiquei triste. Esqueci de... pesquisei e não trouxe. Não acredito, olha. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu acho. É tanta coisa que eu escrevo que eu nem lembro. Deixa eu voltar aqui. Eu quero ler para vocês, gente, isso daqui eu não posso... Não posso não ler. Poxa, eu acho que eu não vou ler hoje. Olha só, Deus ele escreve... achei. Jonathan Edwards escreve, porque eu traduzi, eu não achei o nome do artigo. Ele escreve assim no artigo, uma dissertação sobre o fim para qual Deus criou o mundo. Uma dissertação sobre o fim para qual Deus criou o mundo. Ele fala assim, o único motivo que Deus teria para nos criar não seria para obter amor e alegria cósmicos do relacionamento, porque isso Ele já tinha, mas Deus nos criou para compartilhá-los. Deixa eu ler mais uma vez, gente, vocês estão comigo sim ou não? Sim. O único motivo que Deus teria para nos criar não seria para obter amor, eu preciso que alguém me ame. Não seria para obter amor e alegria cósmicos do relacionamento, porque isso Ele já tinha, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas para compartilhá-lo. Gente, eu não sei se você entende a grandeza disso, mas isso para mim é totalmente incrível, totalmente coerente. Deus criou o homem para compartilhar, transmitir a felicidade, a alegria, o amor presentes na própria perfeição do relacionamento divino. Agostinho, ele tem uma obra que se chama De Trinitate.
E ele escreveu nessa obra que a nossa capacidade de amar uns aos outros é apenas uma imagem do amor interno da Trindade que fomos criados para refletir. Não existe relacionamento mais forte do que o amor, não é verdade, gente? Quando você sabe que alguém te ama. Mas Agostinho fala assim, gente, tudo isso é só uma imagem, e porque somos contaminados pelo pecado, é uma imagem embaçada do verdadeiro relacionamento de amor que Deus tem, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus nos criou para compartilhar esse amor. E quando nós entramos em oração, nós encontramos a Deus, encontramos esse relacionamento. A gente vê que esse Deus triuno, Ele nos chama para conversar com Ele, para nos relacionar com Ele, porque Ele deseja compartilhar a alegria que sente, e orar é o nosso modo de participar da felicidade do próprio Deus. Anote essas referências aí, que a gente não vai ter tempo de ler. Colossenses 2:9, 1 Coríntios 8:4, Colossenses 2:9, 1 Coríntios 8:4, João capítulo 17, onde Jesus fala do relacionamento que ele tinha com Deus. Então, quando nós entendemos que Deus é um ser completamente cheio de amor, isso explodiu a minha mente quando eu entendi. Que é Deus, quando Deus nos chama para orar, para ser o seu filho, para meditar, Ele fala assim, gente, venha compartilhar dessa alegria. C.S. Lewis, ele fala que o nosso problema não é que buscamos a alegria, não é que buscamos prazer, o nosso problema é que nos contentamos com muito pouco. Nos contentamos com muito pouco, nos contentamos com a imoralidade, com a bebida, com a mentira, e perdemos a alegria eterna de compartilhar com Deus esse amor. Aqui encontramos também, o nosso Pai Celestial. João capítulo 1, versículo de 12 a 13 fala isso. Eu não vou ter mais tempo de falar sobre isso, que o nosso tempo já está encerrando, mas nós encontramos o nosso Pai. João 1, de 12 a 13. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Qual foi o custo da oração? Agora nós vamos falar sobre o custo da oração. O custo da oração, eu não queria ter que passar rápido, mas já está ficando quente, temos que almoçar. O custo da oração, lá em Mateus 27, 46, em todas as orações que Jesus fez, em nenhum momento Jesus falou de Deus chamando Ele de Deus ou de Senhor. Em todas as orações que Jesus fez, Jesus chamou a Deus, sabe de quê? Pai. Jesus chamou a Deus de quê? Pai. Exceto por um momento. Mateus 27, 43. Ele está na cruz, ele grita, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, Deus meu, por que me abandonaste? O custo para podermos chamar a Deus de Pai foi que Jesus foi separado de Deus. A morte de Jesus ali na cruz, naquele momento que Jesus gritou, meu Deus, por que me abandonaste? Deus virou as costas para Jesus. Imagina, gente, aquele relacionamento eterno da Trindade de amor. A pessoa que você mais ama, você nunca experimentou, nem com seu pai, nem com a sua mãe, um relacionamento de amor tão forte, quanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Imagina esse relacionamento eterno, que não teve início, no momento ser separado, onde Jesus, por isso que Ele é o alvo da nossa adoração, se desconectou do Pai, se desconectou da unidade. Imagina o desespero de Jesus, gente. Imagina o desespero de Jesus. Ele não transpirou sangue, não chorou por causa da cruz, por causa dos açoites, por causa da coroa de espinhos.
Ele chorou porque aquele relacionamento eterno, aquele amor eterno iria se separar. E ele nunca tinha passado um dia longe de Deus, um dia sem ser amado, ou de amar a Deus e ao Espírito Santo. E ele grita: meu Deus, por que me abandonaste? Nesse momento, se separou. E quando ele gritou tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasgou, para que pudéssemos nos aproximar de Deus. Esse é o custo da oração. E por causa desse custo vem a consequência. E qual é a consequência? A consequência é orar em nome de Jesus. A consequência do custo, Mateus 27, 43, é orar em nome de Jesus. Você tem ideia porque a gente está... Qual é o título da mensagem? Você tem ideia por que a gente fala em nome de Jesus, amém? Foi por causa do preço pago. Olha só, a consequência é a oração em nome de Jesus. Anote essas referências, João 14, 13 a 14. João 14, de 13 a 14. Anote rápido, João 14, de 13 a 14. Anote aí, João 15, 16. Anote aí, João 16, 23 e 24. João 15, 16, João 16, 23 e 24. Em todas essas referências, Jesus ele fala o seguinte: quando vocês orarem, peçam em meu nome. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Peçam e orem no meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Todas essas passagens Jesus está ensinando: ore no nome de quem? De Jesus. O que significa isso? O D.A. Carson, que é um pastor, ele escreve o seguinte no livro O Evangelho de Acordo com João. O que ele escreve? Ele escreve o seguinte: orações no nome de Jesus são orações em reconhecimento de que a única forma de se chegar a Deus, o único caminho para Deus é o próprio Jesus. Na verdade, para resumir na nossa linguagem, não vou ter tempo de ler todas as referências, é a carteirada. A gente só consegue chegar a Deus: você é pecador. Deus não tem por que te escutar, porque nós pecamos. Mas nós damos a carteirada em nome de Jesus, pelo que Jesus fez. É a credencial para orarmos. Não é, gente, que você tem que falar todo o tempo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro toda vez falando em nome de Jesus, mas é você entender que só pode chegar a Deus em nome de Jesus. Uma vez nós fomos para o Rio de Janeiro, eu e minha esposa, e a gente estava lá no Rio de Janeiro, e a gente ficou na casa de um casal que nós nem conhecíamos, mas eles conheciam meu sogro e minha sogra. Quando a gente chegou na casa deles, eles deixaram o melhor quarto para a gente. Eles foram dormir naqueles apartamentos antigos, tinha um quartinho de empregada. Você já viu, né? No quartinho de empregada, botaram o colchão lá para eles dormirem no quartinho de empregada, e nós ficamos nesse quarto top. Mas porque tínhamos algum valor para eles? Não, mas porque eles amavam o meu sogro e a minha sogra, e eles deram o melhor quarto para a gente, como se fosse o meu próprio sogro e minha própria sogra. Não porque a gente merecia, mas foi a credencial. Cara, eu vou amar ele como eu amo o pastor Leandro e a Fabiana. E a mesma coisa quando oramos em nome de Jesus. Deus, ele nos escuta, e a partir daí nós temos acesso a Deus. Olha essa referência aí, por favor. Efésios 2,18. Efésios 2,18 fala assim: pois por meio dele, de Jesus, tanto nós como vocês temos, se você abriu marca, acesso ao Pai por um só Espírito. Ele fala, por causa de Jesus, podemos nos apresentar ao Pai por meio do Espírito que está dentro de nós. Olha só a função dos três. Essa palavra acesso, ela tinha a ver com se apresentar diante de um rei.
A gente vê lá no livro de Esté, que se você se apresentasse diante de um rei sem ser chamado, você poderia ser preso ou ser morto. E essa palavra que Paulo usa, fala assim, gente, você pode sempre se aproximar do rei, pela credencial que Jesus te deu. Sempre podemos nos aproximar de Deus, graças ao que Jesus fez na cruz. Sua morte nos reconciliou com Ele e nos deu a oportunidade de orarmos e de chamarmos de Pai sempre que quisermos. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Ó Senhor meu Deus, eu te agradeço por essa manhã, por termos ouvido o Senib, te louvado, Senhor, e agora compreendendo um pouco, Senhor, sobre a oração. Tinha muito mais coisas que eu ia falar, tinha muito mais coisas, Senhor, que eu poderia falar que eu nem conheço, porque a oração é algo incrível, Senhor. Deus, mas eu quero te pedir que essas verdades entrem no nosso coração, que a oração é a resposta ao conhecimento que temos de Ti, que para orarmos melhor devemos Te conhecer mais através da palavra, que, Senhor, nós encontramos a Ti, a Jesus, ao Espírito Santo, que vivem num relacionamento de amor e querem compartilhar conosco esse relacionamento de amor. Encontramos um Pai, e mesmo aquelas pessoas que dizem, meu pai não me amou, eu não gosto desse negócio de pai, porque meu pai não me amou, meu pai foi falho comigo. Deus, mas nunca um pai vai fazer e vai conseguir preencher esse vazio de um pai que temos, que é de Ti. Lá no Salmo 27, 10, Senhor, a Tua palavra diz que ainda que o pai e a mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Então, Deus, nos faz entender o quão bom é a oração, e que orar é participarmos da felicidade que há em Ti, nesse relacionamento eterno. Nós agradecemos, Pai, porque Jesus tomou a decisão de, por aquele momento, se separar, para que pudéssemos encontrar a Ti, e podermos ser unidos na Tua família. Muito obrigado pela ressurreição de Cristo, que venceu a morte, e hoje Ele vive para interceder por nós, Senhor, como diz a Tua palavra, para orar por nós. E é interessante que Jesus ora por nós, a Ti, intercede por nós. Deus, a oração é incrível, e a palavra, Senhor, fala sobre Ti, e a nossa resposta natural é orar ao Deus que conhecemos. É muito bom, Senhor, aprender da Tua palavra. Nós oramos e Te agradecemos, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe você.